Lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Abro o meu coração a ti. Leva-me ao primeiro amor. Abro o meu coração a ti. Que bom que você está conectado aqui com a gente nessa batalha do amor. E hoje eu quero, te convidar, a entregar teu coração mesmo, a se entregar de todo o coração, para que você viva esse amor, de Deus, por você, e você amando Ele de todo o coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Ainda dá tempo de você compartilhar esse link que você está assistindo agora com outras pessoas que são importantes para você. E eu tenho certeza que Deus ele vai nos abençoar com algo dele aqui nesse momento, tá bom? Eu vou falar sobre a batalha do amor e eu quero falar sobre a natureza do amor de Deus. Eu vou ler um texto que está em Mateus 22, de 35 a 40, que é o texto base para muito do que a gente tem falado aqui. Do 37 ao 40. Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. Então Jesus fala assim que esse é o primeiro e maior mandamento. Amar a Deus com tudo que você é. E o segundo, que é igualmente importante, não está em segundo nem em primeiro, está igual, é que ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Então o que Jesus está falando aqui, que o resumo de tudo, a base de tudo, o alicerce de tudo que a gente tem na nossa vida cristã é o amor. Então tudo que a gente vai fundamentar de Deus é com base no amor. Eu sempre uso um exemplo que quando a gente está falando da nossa vida com Deus, se eu fosse usar o exemplo de uma pizza, a massa é o amor. Eu boto queijo em cima, tem gente que bota linguiça, calabresa, sei lá, um monte de coisa. Mas a massa tem que estar ali para ser uma pizza de verdade. E quando a gente está falando do amor de Deus, do amor para Deus, a gente está falando da nossa vida de relacionamento com Ele, o amor é a base de tudo. O amor é onde tudo é alicerçado. A justiça de Deus tem alicerce no amor. Tudo que Deus é e tudo que Deus faz tem um único alicerce, que é o amor. Então toda a lei, tudo aquilo que Deus pede, tem como alicerce o amor. E aí, na minha opinião, a gente tem um problema agora para resolver. Porque se a gente entende que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a mim mesmo, eu entendo que nós, na nossa natureza humana, na nossa natureza pecaminosa, nós não temos condições em nós mesmos para conseguir executar essa ação de Deus. De verdade, você consegue escolher aquilo que você ama? Se hoje eu te pedir, eu falar assim, não quero mais que você ame isso, eu quero que você ame aquilo. É somente uma decisão para você? Não, não é só uma decisão, não é tão simples assim. Você não decide assim o que você vai amar. A partir de agora, eu vou amar isso mais do que aquilo que eu já amava. Não, isso não é simples. Mas eu quero que você entenda que é um pedido de Deus. A gente tem esse problema para resolver, Toda a nossa cultura terrena e toda a nossa natureza humana, naturalmente, não ama a Deus acima de todas as coisas. Não ama. A gente tem que entender que Deus, Ele é o centro de tudo. Ele é o centro da nossa vida. Ele criou. Ele é o nosso alicerce. Mas, do jeito que a gente foi criado, do jeito que a gente nasceu, a nossa cultura mundana, a nossa cultura terrena, que faz com que a gente ame muitas coisas antes de Deus. Apesar, de Deus. Então, eu quero que você entenda assim, o plano de Satanás, para mim e para a sua vida,
não é que você não se relacione com Deus. Satanás só quer que Deus seja o segundo na sua vida, esse é o suficiente. Se o mandamento principal é que Deus seja o primeiro, ele só precisa fazer com que Deus seja o segundo na sua vida. Então a gente tem um baita desafio. Nós temos a batalha do amor. Por quê? Porque realmente tudo, a nossa cultura, o plano satânico para destruir a gente, a nossa relação com Deus, ele só quer que Deus seja o segundo. Muitas vezes Satanás não vai tentar tirar você da igreja, não vai fazer... Não, ele só quer que Deus seja o segundo. Né? Então, qual que é o ensino de Satanás na nossa cultura e muitas vezes dentro até de algumas igrejas? É que tudo que acontece de bom na sua vida, ele quer que tome o primeiro lugar. Se você ganhou uma bênção, se você recebeu algo, Satanás vai fazer de tudo para que aquilo seja o primeiro lugar na sua vida. E tudo que acontecer de problema, Satanás vai tentar gerar uma mentira para que você não se sinta amado por Deus. Então, quando acontecer um problema na sua vida, ele simplesmente quer que você pense, não, Deus não me ama. Deus, ele não está me protegendo. E aí é o problema, porque muitas vezes a gente acredita nisso. Então não são as bênçãos e não são as coisas ruins que acontecem na minha vida que vão definir o amor que Deus tem por mim e nem o amor que eu tenho por Deus. Né? Então eu quero que você pense nisso. As bênçãos e os problemas te afastam de amar a Deus de todo o coração? Satanás quer que você ame as bênçãos mais do que quem te abençoou. Né? E que você não se sinta amado por Deus quando os problemas chegam. E na nossa natureza humana, pecaminosa, tem 2 pontos. Né? O nosso egoísmo e o nosso orgulho são aquilo que nos impedem, né, de amar a Deus de todo o coração. Muitas vezes a gente tem as boas intenções de amar a Deus, de amar o próximo. Mas esse nosso orgulho, esse nosso egoísmo nos impede. Né? Eu tenho para mim assim que na nossa natureza humana a relação mais próxima que a gente tem de amar incondicionalmente são os nossos filhos. É um plano de Deus, a maternidade, a paternidade é o ponto mais perto que a gente chega. Mas o amor aos nossos filhos é algo conveniente para nós. Deus, ele quer algo maior do que a conveniência no amor. Ele quer que a gente ame incondicionalmente, quando não for conveniente. É esse tipo de amor que Deus exige de mim, exige de você. E aí, como que a gente consegue fazer isso? Como que eu vou amar alguém quando isso for inconveniente? Quando eu perder com isso? Né? E aí eu quero falar agora para vocês da solução. Deus, ele pede isso para nós. Mas Deus, ele não pede isso para mim, porque ele nunca vai pedir algo que seja impossível para nos prejudicar. Tudo que ele pede para mim e para você é porque eu e você vamos ganhar com isso. Nós vamos ser abençoados com isso. E aí a solução, eu vou ler 2 textos, rapidamente aqui. Eu vou ler Jeremias 31, 33. Essa é a nova aliança que farei com o povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em sua mente e as escreverei no seu coração. Cara, isso aqui é muito louco. Serei o Deus e eles serão o meu povo. Essa aqui é a profecia. E olha aqui agora a realidade, que nós podemos viver e desfrutar em Deus, no Espírito Santo hoje. 2 Pedro, capítulo 1, eu vou ler os versículos 3 e 4. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de a sua glória e excelência. Então, o que Deus está falando aqui? Deus, com seu poder divino, né, ele dá para a gente tudo que a gente necessita para viver a vida que ele pede para nós. E por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina. Olha aqui, natureza divina. Eu quero que você fique atento a esse ponto. E escapar da corrupção do mundo, causada pelos desejos humanos. Gente, o que Deus está falando aqui? Eu quero que você me ame de todo o coração. Mas isso é impossível sem o próprio Deus. Aí Deus faz uma profecia e o cumprimento da profecia está aqui. Em 2 Pedro 1, onde ele nos concede o Espírito Santo. Para que através do Espírito Santo nós temos o que dentro de nós agora? A natureza divina dentro de nós. E agora é possível a gente ter acesso a isso. Então o próprio Deus, ele criou uma forma de a gente amar ele com tudo que a gente é. E você entende isso? A boa notícia é que mesmo com a nossa natureza carnal perdida,
a gente pode receber sim uma nova natureza de Deus. E eu desfruto dela, você desfruta, você pode desfrutar disso. Então, não é o cumprimento da lei que nos dá acesso ao Espírito Santo. Entenda isso. É o Espírito Santo em nós que nos faz cumprir a lei. É diferente isso. Então é Ele em mim que faz com que naturalmente eu cumpra toda a lei, né? O cumprimento da lei não é fazer o bem ao próximo, mas é amar a ponto de não conseguir fazer outra coisa. Gente, né? A gente consegue assim amar o outro com as ações. Tamo junto, concordo, bora lá. Só que pensa o seguinte: muitas vezes eu faço bem ao próximo porque eu quero ser bom. Porque eu vou me sentir melhor, porque eu sou uma pessoa mais elevada. Meu, não é isso. Não é isso. A gente fazer o bem para o outro, na natureza divina, eu não tenho outra opção, eu só quero fazer isso. Você consegue desfrutar disso? Gente, é isso, a natureza de Deus em nós, ela não nos dá outra opção, a gente só consegue fazer isso. Jesus veio aqui, né, o Cristo, o Filho de Deus, ele deu esse exemplo, ele não conseguia fazer outra coisa, ele só conseguia amar. Então, você tem uma nova natureza que não deixa você fazer outra coisa. Isso é um ponto muito importante. O Espírito Santo faz com que todas as experiências de vida sua cooperem para que você ame mais a Ele e seja mais amado. Satanás, como eu falei, ele quer que as bênçãos tomem lugar no seu coração. Ele quer que os problemas façam com que você não se sinta amado por Deus. Mas o Espírito Santo que habita dentro de você, quando der problema, você vai chegar mais perto de Deus. Quando você receber uma bênção, você vai glorificar a Deus por ela e vai desfrutar mais de Deus, porque é Ele que te dá todas as coisas. Você entende isso? Com o Espírito Santo habitando em você, nada te afasta do amor de Deus. Nada te joga para longe. Mas você tem que entender isso. Não é na sua força, não é fazendo certo. É você se submetendo ao Espírito Santo que habita em você. E aí todas as coisas vão te jogar para mais perto. Para mais perto, e você vai se sentir cada vez mais amado por Deus, e você vai amar cada vez mais, porque essa é a nossa natureza em Deus. Nós não temos outra opção. Você consegue entender isso? Você consegue crer nisso? Você consegue desfrutar disso? Entenda isso, é Deus que faz. É Deus que faz. Entenda uma coisa, não é um peso. Não são só atitudes sem essência. É um amor natural fluindo de nós. Gente, agora vamos falar real aqui, assim. Muitas vezes você vai estar num momento da sua vida difícil, num momento turbulento, e as pessoas vão precisar ser amadas próximas de você. E nem sempre isso vai ser fácil. Nem sempre você vai conseguir abrir mão do seu conforto, abrir mão do momento em família para estar com alguém, com o seu próximo. Muitas vezes não vai ser fácil você abrir mão de algo que é importante para você e você ceder para a tua esposa, que é o teu próximo naquele momento. Nem sempre vai ser fácil. Quando eu falo que vai ser natural, não quer dizer que vai ser fácil. Não quer dizer que vai ser sempre gostosinho. Mas o Espírito Santo vai te dar essa opção. Quando você está vivendo no teu egoísmo, no teu orgulho, você não tem essa opção. Você não consegue, você é escravo daquilo. E o Espírito Santo te dá liberdade para você agir da maneira certa, sempre. Por quê? Porque tem uma nova natureza habitando em você. Então, muitas vezes você vai abrir mão daquilo que é bom, daquilo que é o ideal, daquilo que é o melhor para você amar o próximo. Isso é natural? Sim, é natural, mesmo que não seja fácil. Você entende a diferença? Jesus foi para a cruz. Foi fácil? Não, ele falou assim, Pai, se der, arranja outro jeito. Mas se não tiver, tamo junto. E é isso, amar o teu próximo como a ti mesmo, mesmo com o Espírito Santo habitando em você, vai ser sempre uma decisão sua. Quando você está submetido ao Espírito Santo, ele vai te dar essa opção, ele vai te dar força para você conseguir fazer aquilo. Aí você se submete ou não. Aí quando você se submete, é a natureza dele que governa, e não a tua, de egoísmo e de orgulho, porque a tua vai estar sempre brigando. A tua carne vai estar sempre brigando. A minha está sempre gritando aqui. Mas eu posso ou não decidir por aquilo que o Espírito Santo está pedindo para mim. A partir do momento que eu creio e que eu vivo essa realidade em mim. Amém? Então a sua luta não é obedecer à lei. A sua luta é se manter em submissão ao Espírito Santo que habita dentro de você. E essa nova natureza, ela vai começar a dominar você. E vai ser cada vez mais natural você obedecer. E você perceber o que isso gera nas pessoas. Você vai amar as pessoas não só com aquilo que está dentro, porque é de dentro para fora, mas também com as tuas ações. Então isso tem que fazer sentido, né?
Aí você pode falar assim, Dani, eu tenho o Espírito Santo, eu me submeto a ele, mas eu ainda não amo plenamente as pessoas que estão ao meu redor. Eu não amo Deus como eu gostaria de amar. Eu não amo Deus como eu acho que eu deveria amar. Gente, eu quero que você entenda uma coisa. Quando você se deixa se submeter a esse processo, é um processo. Ou seja, você tem que estar inteiramente submetido a isso. Agora, o amor em plenitude total, ele vai acontecendo quando você for vivendo as suas experiências de vida com o Espírito Santo. Ele vai te ajudar. Quando você passar por uma experiência, ele vai te ensinar. E aí você vai aos poucos, de degrau em degrau, de glória em glória, você vai sendo cada vez mais parecido com ele, amando como ele ama, sendo amado por ele, e é isso. Então, assim, a tua entrega ela tem que ser total. Mesmo que o seu amor não seja perfeito, você nunca pode deixar de se submeter inteiramente a esse processo, a esse amor, a esse governo do Espírito Santo na sua vida. Amém? Então eu quero que você entenda isso, né? Ah, Dani, né, você não é perfeito, eu já vi você fazendo umas... Eu erro, você vai errar, mas a gente não pode deixar de estar submetido ao Espírito Santo para que a gente vá numa progressão cada vez maior. Amém? E agora eu quero que você entenda como que a gente aplica isso. Ou seja, nós temos um problema. Preciso amar a Deus sobre todas as coisas, com tudo que eu sou, e o próximo como a mim mesmo. E aí, Deus ele deu a solução, que é o Espírito Santo gerando uma nova natureza em você para que você faça isso naturalmente. E como que eu alcanço essa natureza, Dani? O que eu faço? Bora lá? Entender como isso funciona? Então, em você não tem condições, né, de cumprir essa exigência, de Deus, mas Ele te dá condições de viver dessa forma. Né? Quando você entende que Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, né, Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, Ele morreu na cruz por graça, e pela fé, você tem acesso a nova realidade, uma nova natureza, que é o Espírito Santo. Você se arrepende do tempo que você viveu longe de Deus, não desfrutando do amor dele, não amando ele, e aí agora você fala assim, não, eu quero viver essa nova realidade, essa natureza em mim. E aí você tem acesso ao Espírito Santo que habita em você. Amém? Tamo junto? E aí, creia a partir disso que o Espírito Santo, ele sim é essa nova natureza guiando você. Ele habita dentro de você. Ele te dá a opção que você não tinha quando ele não habitava em você. Em todas as situações. Creia que a partir disso, você tem novos sentimentos, emoções, pensamentos a partir dessa nova natureza. Você vai começar a desfrutar daquele que habita em você, que ele, nos momentos mais inesperados, ele vai gerar um pensamento que você naturalmente não tinha. Ele vai gerar o desejo de você fazer algo que você naturalmente não tinha. Então os impulsos do Espírito Santo, eles vão estar acontecendo na tua vida. E naturalmente, quando você perceber, você vai estar fazendo aquilo que Deus espera de você, sem eu não preciso fazer um sacrifício. Naturalmente, cada vez mais você vai ganhando forma, da mesma forma que o Espírito Santo agiria, você vai estar agindo. Isso é sobrenatural. A gente às vezes não valoriza, mas isso é algo sobrenatural na minha e na sua vida. Amar não será mais um dever, mas será algo natural que flui de você. Então entenda uma coisa, a sua batalha, gente, né, não é você se esforçar para amar o outro. Não é você endividado comprar uma cesta básica achando que isso, né, vai resolver o problema de amar o próximo. A tua batalha é estar submetido totalmente ao Espírito Santo e essa realidade divina que habita em você. Como que eu faço isso, Dani? É simples demais. Você só precisa buscar esse Deus, essa presença. Busque entender, não existem rituais corretos, não existe uma forma, mas você pode simplesmente falar assim, Deus, eu quero isso para mim. Eu não quero mais viver longe do teu amor, eu não quero mais viver na minha natureza governando, na minha natureza egoísta. Eu quero viver aquilo que você deseja. E você fala com Deus simples assim, Deus, eu quero isso, eu não quero mais viver para os meus desejos, né, pelo meu orgulho, eu não quero mais viver fazendo as coisas que somente me beneficiam. Eu quero desfrutar do teu amor e transbordar desse amor. Fala com Deus agora, você pode estar fazendo isso agora já. E tudo que Deus te deu é para que você ame mais o próximo. Então tudo que você tem é para isso, gente. Tudo que Deus já te deu, seja sua família, sua casa, seu carro, seu trabalho, as amizades que você tem, tudo isso você já pode usar isso para
glorificar a Deus, para amar as pessoas. As pessoas têm que ver em você esse amor. E isso tem que fluir naturalmente quando você entende tudo isso que Deus fez por você. Jesus, entenda uma coisa, Jesus ele é a lei encarnada. Ele cumpriu toda a lei. E o Espírito Santo é o cumprimento dessa lei em você. Entendeu? Jesus é a lei. Ele é a lei encarnada. Jesus ele veio aqui e cumpriu toda a lei. E o Espírito Santo que habita dentro de você, a partir do momento que você entrega a tua vida para Jesus, ele é o cumprimento. É ele que possibilita isso. Você na sua força não tem como. O Espírito Santo ele é o cumprimento de toda a lei. O Espírito Santo é aquele que vai gerar esse amor naturalmente em mim e em você. Amém? Vamos orar, gente, pedindo para que a gente desfrute cada dia mais. Vamos orar para que a gente consiga entender e viver os impulsos do Espírito Santo que estão aí dentro de você, de maneira sutil. O Espírito Santo não vai gritar para você, falando assim, ei, você tem que amar. Não, ele vai gerar simples desejos, simples pensamentos em você, para que você viva esse amor, desfrutando do amor do Pai, transbordando esse amor para quem está ao teu redor. E de experiência em experiência na sua vida, que você obedece ao Espírito Santo, você vai ganhando cada vez mais maturidade nesse amor. E o teu amor não vai ser mais um amor conveniente, vai ser um amor submisso ao Espírito Santo, para a honra e glória dele, abençoando todas as pessoas que estão ao seu redor. Né? Então é um amor que você ganha, mas que os outros que estão ganham tanto quanto você. Então eu quero orar por isso. Né? Se você não tem a certeza de que o Espírito Santo habita em você, se você não tem a certeza de que Jesus, ele é o Senhor e Salvador da sua vida, eu quero fazer no início da oração, eu quero fazer uma oração de entrega agora. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos amou primeiro, porque seu amor é algo esplêndido, é algo que a gente não consegue nem explicar. E eu quero pedir agora, Pai, que as pessoas que estão nos ouvindo aqui, que não têm a certeza que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da vida delas, que elas entendam que o tempo que elas viveram longe disso foi um desperdício de tempo. E que elas se arrependam desse tempo, Pai, e que gere agora, né, um desejo do Teu Espírito Santo na vida delas, para que elas entreguem as vidas ao Senhor, para que elas consigam iniciar uma vida de desfrutar desse amor, de Te conhecer, de receber essa natureza divina que muda tudo, que muda a visão de mundo, e que a gente consiga, a partir disso, viver esse amor que Você pede para nós. Você não nos deu uma carga pesada, Você nos deu uma essência de vida. Oh, Paizinho, muito obrigado por esse amor. Pai, nos ajuda a entender essa realidade, nos ajuda a crer nessa realidade, que nós podemos desfrutar no Senhor. Nos ajuda a não nos perder nos processos, que tudo aquilo que a gente ganha ou perde na nossa vida não nos afaste, mas que, pelo contrário, que tudo aquilo que a gente ganha ou perde na nossa vida nos conecte ainda mais com o Senhor e com a Tua realidade e com o Teu amor. E que esse amor seja natural em nós, por nós, através de nós. Nos livra de todo egoísmo, Espírito Santo, de todo orgulho que faz com que a gente busque os nossos interesses, os nossos desejos. E nos ajuda a ter uma vida totalmente submetida ao Senhor, Espírito Santo. Eu dou governo da minha vida para o Senhor agora, Espírito Santo. Habita em mim. Me ajuda a ser sensível aos Teus impulsos. Me ajuda a amar de maneira natural como Você me ama. Como Você nos ama. Eu quero amar da mesma forma. Oh, Paizinho, nós queremos sim ter ações de amor. Nós queremos que a nossa vida seja uma vida prática de amar. Mas nós queremos essa natureza gerando isso em nós. Nós queremos que isso seja quem nós somos, porque o Senhor é. Jesus, obrigado, porque Você foi toda a revelação desse amor. Obrigado, Jesus, porque Você é a lei cumprida. Você é a pessoa que personificou tudo que Deus pediu. Mas obrigado, Jesus, porque Você deixou o Espírito Santo para que nós pudéssemos também cumprir isso. E nós queremos desfrutar disso agora. Pela Tua morte e na Tua ressurreição nós podemos receber. E agora, em nome de Jesus, eu declaro sobre a nossa vida essa natureza divina. Nós sermos cheios do Espírito Santo. Nós sermos guiados pelo Espírito Santo. Nós submetermos tudo que somos, tudo que temos, tudo que queremos ao Senhor, Espírito Santo, para que a gente viva essa realidade no Senhor. Nos ajuda a amar as coisas na ordem de prioridade que o Senhor deseja. Se for necessário, nos faça passar por experiências para que a gente alcance esse lugar. Nós nos submetemos a isso também. Em
nome de Jesus que eu oro. Amém, amém e amém. Deus te abençoe e que essa palavra fique como semente no seu coração e para que você progressivamente viva cada vez mais essa realidade.